Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós iremos ao Monte Tabor, para enfim repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. Que assim seja. Podia cantar mais uma, Luciana? Sim, Por favor. sim. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda o seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Obrigado, Luciana. Então, queridos, nós vamos buscando a nossa união também através da prece, agradecendo a todos os benfeitores e amigos espirituais de cada um e de todos, para começarmos a nossa semana estudando, desenvolvendo, praticando um pouquinho do exercício mediúnico e buscando que durante todo o estudo e também durante o silêncio, por ocasião do treinamento, estejamos sempre como que vinculados a Deus e a Jesus, doando de maneira bem simples o que tenhamos de melhor
em favor dos necessitados e aflitos, vivendo os mais sérios contextos, expiações e provas que boa parte do mundo experimenta hoje. E nós que estamos bem, que até nos reunimos para estas coisas, que possa partir dos nossos corações aquilo que Deus nos deu de melhor, as condições de ajudar, cuidar, proteger, solicitando os préstimos de amor de toda uma espiritualidade mais elevada em favor dos carentes, oprimidos e tristes, vivendo as agruras deste mundo. Então, que também a espiritualidade nos abençoe para o estudo e para o exercício a seguir. Agradecidos por fazermos parte desta família, nós vamos abrindo a reunião neste dia 10 de março de 2025, cheios de gratidão a Deus e aos amigos queridos no nosso entorno. Muito obrigado, que assim seja. Então, meus amigos, vamos lá para a página 95, como o Marcos nos lembrou, equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Então, vejam que título interessante, e aqui já uma lembrança muito simples, né? Nós não podemos imaginar que o mundo espiritual possa existir também sem os recursos tecnológicos desenvolvidos pela ciência do mundo espiritual, não é? Aquilo tudo que nós temos desse ponto de vista no plano material, no mundo espiritual, os recursos são muito mais numerosos, eficientes, porque a vida que temos do outro lado, ela também requer providências semelhantes para uma qualidade de vida, pelo menos naquelas regiões do mundo espiritual mais próximas da vida dos encarnados no umbral médio. Portanto, a tecnologia está em toda parte e com muito mais desenvolvimento do que aquele que nós temos no plano físico. Então, não é de se estranhar que essa tecnologia ela também seja utilizada durante as reuniões mediúnicas nos centros espíritas, de um modo bem simples. Então, vamos ver o que a apostila nos sugere. Os trabalhadores do plano espiritual instalam nos grupos mediúnicos e em outras reuniões espíritas equipamentos e aparelhos, móveis ou fixos, com o objetivo de beneficiar os espíritos encarnados e desencarnados necessitados de auxílio, ou seja, todo mundo. Alguns desses recursos tecnológicos são usuais nas reuniões mediúnicas e outros só são instalados ocasionalmente, em reuniões específicas. Contudo, há indicações que sugerem existir em cada grupo mediúnico, por mais modesto que seja, um pavilhão ou gabinete assistencial contendo leitos, padiolas, medicamentos, utensílios médicos. Esse local seria destinado a espíritos portadores de graves necessidades
ainda que tenham sido previamente atendidos em outros locais do plano extrafísico, que é o mundo espiritual. É possível que ali permaneçam assistidos por benfeitores espirituais após a reunião mediúnica, a fim de receberem mais diretamente as energias oriundas do plano físico, tal como acontece com espíritos suicidas que apresentam lesões perispirituais profundas. Então, aqui na apostila, o texto nos lembra sobre os suicidas. Mas, de um certo modo, não é? Mesmo que sejam espíritos que não venham a se manifestar através dos médiuns daquelas equipes, todos aqueles que são desencarnados por ocasião de problemas mais traumáticos, como acidentes de meios de transporte, como pessoas que morreram de politraumatismo por uma origem qualquer, as pessoas que são vitimadas pela violência das grandes cidades e pequenas também, porque tudo é uma coisa só. As pessoas que são vítimas das guerras, das doenças com muito sofrimento, doenças agudas, gerando a desencarnação inesperada, não é? Então, de certo modo, as reuniões mediúnicas que congregam encarnados de boa vontade e congregam com eles desencarnados amorosos, esses ambientes são ricos em fluidos vitais das equipes dos encarnados, por exemplo, mas nem sempre em torno de uma mesa mediúnica de trabalho espírita convencional. Então, tudo quanto é ambiente favorável à ajuda aos necessitados, tudo é bem-vindo e tudo é muito bem utilizado para se alcançar os melhores benefícios para todo mundo, não é? Mesmo nas nossas reuniões aqui, quando nós estamos estudando, quando nós passamos mais ou menos 1h30 juntos, quando estamos escutando as músicas, quando estamos em prece, mesmo divididos do modo como tem sido cada um nos seus respectivos lares, a espiritualidade usa com uma certa facilidade da mesma estratégia que eles sempre utilizaram nas reuniões mediúnicas em determinadas salas de determinadas instituições espíritas. Não é? É uma adaptação, tendo em vista a pandemia, tendo em vista como nós, naquela altura, nos adaptamos, mas os recursos continuam sendo utilizados. Por isso que é muito importante a vigilância, a oração, é muito importante o ambiente do lar, onde nós estamos frequentando, por exemplo, mas não só, este grupo de trabalho. É como nós pudéssemos imaginar que quando nós estamos reunidos, nós estamos como que em centros espíritas mínimos, com um integrante, que somos cada um na sala, no quarto, num cantinho, onde nós nos retiramos para ficarmos mais confortáveis e à vontade para o estudo e para a prática mediúnica. E há uma rede que entrelaça todos os frequentadores e todos os respectivos ambientes que cada um escolhe para fazer a sua participação. É uma adaptação, é algo novo, mas é preparado e claro que depende muito de como nós nos portamos, de como nós nos preparamos para essa atividade.
entendendo-a como algo, eu diria, sagrado. E aí o ambiente, ele vai ser proporcional ao que nós cuidamos para que tudo corra bem e para que tenhamos o maior proveito possível. Querendo isso para nós, nós facilitamos para querermos o mesmo para os espíritos necessitados. E a espiritualidade amiga se adapta. Pois bem, então, vamos ver ali recursos tecnológicos utilizados pelos espíritos. 1. Aparelho de condensação do oxigênio. A condensação de oxigênio atmosférico, também conhecido como oxigênio ativo ou ozonização, é obtida pela ionização do oxigênio ambiental com o objetivo de remover as impurezas do ar, nos gases e partículas poluentes, e destruir micro-organismos nocivos, vírus, bactérias e fungos. Curiosamente, nós podemos pensar, aqui o texto se refere a vírus, bactérias e fungos do plano físico que os microscópios detectariam, ou eles estão se referindo aos vírus, bactérias e fungos do mundo espiritual do ambiente? A princípio, do ambiente espiritual. Localizados nos planos físico e espiritual. Acabou de trazer a observação, não é? Então, a ionização parte do princípio de que cada átomo tem carga elétrica neutra, ao contrário dos seus constituintes. Os prótons são positivos, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons não têm carga elétrica. Mas o conjunto de cada átomo, ele é neutro. O somatório deles é igual a zero. A ionização parte do princípio de que todo átomo tem carga elétrica neutra, pois contém o mesmo número de elétrons e nêutrons, que são suas partículas atômicas. Faltou se referir aos prótons. Lembram do colégio? Coitadinhos dos prótons, eles também existem. Pois bem, o ganho ou a perda de elétrons no átomo produz íons e, consequentemente, afeta a neutralidade elétrica do átomo. Mas tudo isso é comum na natureza toda. O oxigênio ativo, amplamente utilizado pela ciência nos dias atuais, sobretudo em ambientes hospitalares, mantém o ar puro e saudável. André Luiz faz referência à técnica de ionização do oxigênio atmosférico em uma sessão de materialização. Vejam, não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico em virtude dos raios que movimentavam em todas as direções. Estes amigos, explicou o meu generoso instrutor Alexandre, que é aquele do livro Missionários da Luz, lembram? Estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em cada ou em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio. E, além disso, é indispensável
semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida, no sentido do interior do ambiente da reunião. Item número 2, o psicoscópio. É um aparelho delicado e minúsculo de poucas gramas, utilizado pelos trabalhadores espirituais para analisar as vibrações ou irradiações dos encarnados, quando o tempo para realizar exames mais acurados é escasso. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Então, reparem que ele faz uma analogia com o estetoscópio, que serve para auscultar, pelo menos na maioria das vezes, o coração e os pulmões dos pacientes. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. Pode-se deduzir, portanto, que o psicoscópio utiliza recursos semelhantes à radiografia ou raio-x, uso de raios gama e sendo destinado à visualização de energias físicas e psíquicas. Estas são passíveis de serem classificadas e fotografadas no momento da análise, como que recursos de microfotografia. Então, percebam que são aspectos técnicos para o monitoramento das condições dos encarnados, do ambiente e, de um modo geral, dos desencarnados também. Ou seja, a tecnologia é comum nas reuniões mediúnicas, mas não só. Em toda a vida no mundo espiritual, pelo menos de uma certa esfera para cima. Mas lembrando que em esferas para baixo existem laboratórios. E esses laboratórios podem ser dos umbrais inferiores ou das trevas, com cientistas, seres humanos desencarnados, como que querendo gerar problemas e prejuízos para seres humanos encarnados e desencarnados. Item número 3, condensador ectoplásmico. Vejam só, André Luiz apresenta a descrição do equipamento como sendo, só para lembrar que o ectoplasma é uma referência ao fluido vital dos encarnados. Então, se isso é no âmbito de uma reunião mediúnica, de materialização ou com outra proposta, isto é para condensação ou do ectoplasma humano ou do ectoplasma da natureza, que também é composta de fluidos vitais, para uma utilização benéfica para o bom andamento dos trabalhos. Então, vejamos, interessante peça que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente.
o mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Isso é ectoplasma. Resta saber de que origem. Mas esse fluido vital está em toda parte. Mas o mais interessante para as reuniões de tratamento, incluindo as de materializações luminosas e de efeitos físicos, como nós chamamos, é o ectoplasma humano, dos médiuns da equipe. Imagens provenientes da mente do desencarnado sofredor, que se manifesta mediunicamente, são projetadas na tela do condensador ectoplásmico, cujo mecanismo funciona à base de captações ou captação de emanações radiantes físicas, perispirituais e psíquicas, provenientes dos trabalhadores de ambos os lados da vida, os quais têm o poder de reproduzir, na forma de imagens, acontecimentos relacionados à vida pregressa do espírito com quem se dialoga. Então, aqui é uma indicação especializada, diferente do que eu havia comentado. André Luiz complementa as explicações. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Então, fazendo essa leitura, nós percebemos que há uma certa complexidade que normalmente não é percebida mesmo por aqueles que tenham a mediunidade da vidência e estejam trabalhando naquele ambiente. De tal maneira que, como se depreende, os amigos espirituais buscam o melhor para que haja todo o êxito em cada reunião mediúnica. Pois bem, item número 4, aparelho magnético de contato mediúnico. Médiuns com mandato mediúnico definido, conquistado à custa de dedicação, espírito de sacrifício e amor ao próximo, podem portar um pequeno aparelho instalado pelos benfeitores espirituais que os mantém sintonizados entre si, no sentido de uma equipe de médiuns. Eis o relato de André Luiz. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno. Reticências. É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Olha como esses detalhes vão abrindo a nossa noção a respeito dos mecanismos
utilizados pelos amigos espirituais durante as reuniões mediúnicas, não é? Envolvendo cada um dos participantes. Talvez uns mais, outros menos, uns para uma determinada finalidade, outros para outras finalidades. Então, isso abre, vamos dizer, a noção de todo mundo aqui no grupo, não é? De que o mundo espiritual não é um vazio. Pelo contrário, ele é muito mais preenchido de elementos, de recursos, aliás, até de que nós não dispomos do lado de cá. Então, esse avanço científico do mundo, do planeta Terra, ele é, vamos dizer, algo muito presente no mundo espiritual. E que, de certa maneira, André Luiz, desde o livro Nosso Lar, começa a revelar sobre, por exemplo, o aeróbus como um elemento de transporte e outras coisas, como agora ele também adianta para nós. Item número 6, amplificador da voz. Os benfeitores espirituais fazem uso desse minúsculo instrumento sempre que necessário. É como um microfone, permitindo que a voz e as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no plano espiritual, para uma extensão do benefício. Trata-se de um recurso muito útil que, inclusive, pode ser instalado no local da reunião mediúnica, a fim de que desencarnados que se encontram fora do recinto possam acompanhar o desenvolvimento das atividades no grupo, como leituras, comunicações de orientadores espirituais, atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Eu não sei se vocês lembram de Veneranda, uma das ministras da colônia. Vocês devem lembrar de Narcisa, na Câmara de Retificação, que se tornou amiga do próprio André Luiz. Mas vocês lembram que o livro narra mais para o final o que se passa numa tarde de domingo como algo comum na colônia Nosso Lar, em que Veneranda reúne a colônia inteira e ela faz uma preleção, como uma palestra. E essa palestra, ela quase que para a colônia. Mas é uma colônia, uma cidade. As certas atividades têm que continuar existindo mediante a presença dos seus muitos trabalhadores. Então, enquanto ela falava, há uma transmissão dessa sua fala para que mesmo os que não estavam reunidos no campo mais perto dela também pudessem assistir. Vocês lembram de telões instalados estrategicamente para que ninguém perdesse o conteúdo de Veneranda? Lembram disso em Nosso Lar? Se fosse para brincar, eu perguntaria, valendo uma caixa de bombons. Qual foi o tema sobre o qual Veneranda falou para toda a colônia naquela tarde de domingo, ressaltada por André Luiz? Alguém lembra? Foi sobre a Segunda Guerra, não? Olha, Marcos, não. Eu só esqueci de dizer que quem responde equivocadamente é quem traz a caixa de bombons. Ah, mas só agora?
Então, alguém lembra? Eu acho que ela falou sobre o pensamento. Você já ouviu essa história 18 vezes, Não, né? essa eu não ouvi, não. Essa pergunta é nova. Tá, Aí Pode não me tá dar meu pode. bombom, tá? tá bom, combinado. Então, o Vou tema é um cobrar. tema muito relevante, não é? Espiritualmente falando, então, que é o pensamento. Muito bem, então a Vivi ganhou a caixa de bombons, não é? Por que eu lembrei esse detalhe? Por causa da tecnologia usada no mundo espiritual, sem que seja durante uma atividade entre os dois mundos, como são as atividades mediúnicas no centro espírita. Né? Apenas uma lembrança. Em Obreiros da Vida Eterna, consta a utilização do instrumento em regiões de grande sofrimento. Vejam, durante um trabalho de atendimento aos espíritos sofredores. Então, aqui não é na reunião mediúnica de novo. Por meio do amplificador da voz, a palavra de Zenóbia, como fora a palavra da ministra veneranda, a Zenóbia também benfeitora que coordenava o trabalho de auxílio, adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe como se fosse endereçada às almas que, porventura, se manifestassem dormindo a consideráveis distâncias. Eu creio que agora nós podemos interromper, deixando os itens 6 e 7 para a nossa próxima reunião, para que tenhamos um tempo próprio para o exercício que nós gostaríamos de fazer hoje. Qualquer aspecto que tenha ficado alguma dúvida, anotem e aí nós conversamos sobre o que ainda falta do capítulo, sobre o que já foi trazido, não é? E vamos aproveitar a próxima para isto. E usaríamos de agora até mais adiante o tempo para o nosso exercício. Tá bem? Então, meus amigos, vamos nos preparando para esta segunda parte. Vamos lembrando aos que estamos todos aqui que tenhamos folhas de papel, caneta, lápis, eventualmente lápis de cor, para alguém que queira desenhar. Não é? E vamos, então, fazer mais uma prece. Vamos dizendo que vocês fiquem com as janelas abertas ou nos bastidores, como acharem melhor, para que tudo fique próprio para o nosso momento agora. Então, nós vamos fazer a oração para conclamarmos a todos pela nossa união com a espiritualidade, os amigos espirituais para conosco, supervisionando tudo, protegendo, abençoando, cuidando, para que todos nos sintamos muito seguros, confiantes e possamos ficar em silêncio, exercitando a concentração, que é uma espécie de esvaziamento das nossas mentes, para que possamos sentir os espíritos, seus pensamentos, seus sentimentos, como também possamos eventualmente enxergar um aspecto luminoso, um vulto, uma entidade,
que se aproxime de uma figura humana e também treinemos com a caneta ou o lápis a escrita durante a concentração. Mesmo que pareça que seja algo nosso, não importa. Importante é estarmos exercitando o sistema nervoso central e periférico de todos igualmente, que são fundamentais para a escrita e que, para os médiuns psicógrafos, os amigos espirituais movimentam. Mas quando nós escrevemos qualquer coisa, frases, parágrafos, reflexões, algo que traduza alguma coisa da vida humana, não nos preocupando se isso é mediúnico ou não. É um mero treinamento. E depois vamos conversar sobre os resultados. Então, comecemos confiantes nestes amigos presentes ao lado de todos e sigamos com fé. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem. Então, vamos voltando para as nossas condições habituais. Como se diz, vamos suspendendo a concentração e vamos conversar um pouquinho, como de costume, sobre como vocês se sentiram e aquilo que eventualmente vocês tenham como que reparado, tenham sentido e escrito em mensagens. Então, fiquem muito bem à vontade. Quem quiser, é só abrir o microfone e começar. Bem? Quem gostaria? Posso? Pode, dona Adelina. Boa Boa noite. noite, boa noite a todos. Olha, hoje não psicografei nada, mas hoje deu para ver certas coisas. E uma das coisas que eu vi é como se os médiums com mediunidade mais ostensiva no grupo traziam de facto, mas eu já tinha visto isso noutros médiums, portanto, já muitas vezes, como se fosse uma luz por cima da coronária, uma luz branca, portanto, por cima da coronária, do chakra coronário. E também vi numa matéria muito subtil, uma energia muito subtil que compunha, deixa-me lá ver se consigo explicar bem. É como se todos nós éramos um grande centro espírita, percebe? Feito de energia muito subtil, azulada, e de cada participante era uma sala. E nessa sala, portanto, havia um mini vórtice, ou seja, de cada participante tinha a sua sala e um mini vórtice onde durante a sessão foram encaminhados vários irmãos, ao mesmo tempo que estávamos a exercitar a psicografia, estavam a ser encaminhados vários irmãos. Mas o que eu achei muito interessante foi que o grupo é como se fosse uma catedral com várias capelas, percebe? Mas tudo feito de uma energia muito, muito subtil, azulada, muito lindo, muito lindo. Tá bem, dona Adelina.
Muito bem. É a vidência acontecendo, né? Não chegou a escrever nada hoje, né? Não, hoje não, hoje não. Tá bom. Muito bem, tudo registrado. Muito obrigado, viu, dona Adelina? Então, alguém mais? Luciana, por favor, tudo contigo agora. A capacitação ao trabalho com o Cristo se dá passo a passo na jornada individual e intransferível de cada um. Se há boa vontade, um simples desejo passa a ser cultivado para transpor as barreiras do eu e materializar-se em tarefa edificante. O discípulo escolhido em tempo contemporâneo é você, o que aqui e agora. O arado está pronto, havendo a necessidade de fortalecer o semeador que disposto deve semear sem escolher o terreno. Que as mãos suaves do Nazareno possam, que a mão suave do Nazareno possa, um a um, preparar esse terreno para que as sementes cresçam, floresçam e frutifiquem. O adubo será sempre o amor. Todo aquele que estiver com o coração sensibilizado estará convocado ao trabalho. Há muito o tempo urge. Há muitos que já caminham segurando o mourão da codificação. Outros tantos chegam para fazer coro às súplicas do Nazareno, pastor incansável em cuidar de suas ovelhas. Somos nós a construir a nova era com nossas pequenas possibilidades. Tudo que nos faltar, ele proverá. Basta coragem, dar os passos seguintes e disseminar o vírus da união entre espíritas deste movimento que o Consolador solicita. Sigamos juntos, o momento é agora. O tempo corre rápido e, de fato, somos os convocados que chegam de última hora. Semeai a boa nova a toda gente. Assim, o Cristo conclamou-nos. Que assim seja. José. Tá bom, Luciana. Muito bem, mais uma palavra de estímulo. Não é? Então, quando você puder depois, envia lá para o Telegram, tá bom? Para o pessoal que não veio hoje, por um motivo ou por outro mesmo, para o pessoal de agora poder rever. É uma palavra de estímulo. Muito bom. Doutor, Valeu. só para completar o que esqueci-me de dizer, eu vi e senti a Fala um pouquinho presença. mais alto, dona Adelina. Sim, sim. Só para completar aquilo que eu esqueci-me de dizer, que eu apercebi-me da presença de Isabel, de Henrique e de Dinis. De Isabel e quem mais? Diniz. Henrique e Dinis, Ah, que o Batuíra. Dinis, muito bem, então, Diniz, sim. o esposo dela. Sim, sim. Estão sempre muitas vezes já à segunda-feira conosco. Que bom, Muitas vezes. bom de saber dessa amizade. Sim, sim. Muito bem. Pode ser eu Muito agora? obrigado. Oi, Carlos, por favor. Boa noite, tudo bem? Boa Doutor, noite. é justamente isso, porque às vezes eu sei que esteve aqui ao meu lado um senhor de boa aparência, boa presença, e começou a mandar mensagem, né? Alguma coisa. Só que eu sou do tipo seguinte, quando eu vejo, até na mediúnica que eu participo, se tiver participação se eu for dar passividade a um espírito superior, eu morro de vergonha quando termino. Porque eu não me sinto merecedor nem capaz
transmitir aquilo, né? E às vezes eu penso que sou eu que está confundido, então eu evito. Então eu tenho esse conflito comigo mesmo sempre que aparece um espírito superior ou um irmão mais experiente. Eu senti realmente que essa entidade que se aproximou de mim, ela é muito boa. Bons fluidos, ela trouxe boa luz para aqui, para o meu lar, Graças a né? Deus. E começou a escrever e eu fiquei naquela. Eu digo, não, mas essa mensagem está muito profunda para o meu conhecimento, para o que eu faço, para o que eu falo, para o meu tipo de palavras. E aí eu acho que ele baixou o nível para ficar mais ou menos, alcançar mais ou menos o meu conhecimento. Pelo menos é o que eu acho. Sentimentos sinceros aos irmãos. Humanidade de tantos e tantos dissabores, guerras infidáveis, nos trazem sofrimento e atraso. Quanto tempo ainda o homem precisa para entender que isso só atrasa a nossa caminhada, que mais sofrimento nos traz? Quanta perda de tempo, quanto desperdício. Acordem, homens. Estamos ficando para trás. Nos unamos no amor de Cristo, sigamos seu exemplo. Sejamos mais sensatos nas nossas escolhas. Demos nosso passo de fé e amor. Precisamos de nos encontrar no amor de Cristo. O caminho está traçado, sigamos. E aí eu sei que ele ia dizer seu alguma coisa, Senhor, né? Seu alguma coisa, e eu não consegui pegar o nome dele completo. Seu alguma coisa. Eu achei que era seu Júlio, seu Justo, seu alguma coisa. E aí é isso que é a mensagem que eu tenho de hoje, Muito né? bem. Tá bom, Carlos. Muito bem. Tudo é um bom treinamento, um bom exercício. É só você também corresponder à expectativa deles, sejam mais elevados ou menos. Nessa fase, tudo é bom, tudo é construtivo, tudo ajuda, porque cada um de nós está no processo. Então, quanto mais confiança cada um tiver naquilo que está sentindo, ajuda a que a coisa flua com mais rapidez ao longo do tempo, em termos do desenvolvimento mediúnico, não é? Então, confia, eles estão aí. A prova disso é o que você sentiu e depois escreveu. Então, se você confiar, eles vão trazendo conteúdos mais interessantes e úteis para todo mundo. Não é para desconfiar da própria condição. É claro que você é capaz, como todos aqui, de um modo ou de outro, também são. Todos de boa vontade. Então, não sinta nada, sugestão, que dificulte a sintonia. Não é? Mesmo a ideia de, eu não sou capaz, é um espírito muito elevado. Os elevados estão por aí querendo se comunicar. E vão se comunicar com quem, por quem esteja aberto para isso. Então, é para facilitar, entendeu? Mas está ótimo, viu, Carlos? Muito bom. Muito obrigado a você também. Muito bem. Alguém mais, queridos? Então, haja vista, todos em silêncio, né? Nós vamos agradecendo a oportunidade e eu pediria de novo, à guisa de prece, que a Luciana possa cantar pelo menos mais uma música, mas se quiser, duas. Que nós nos lembremos dos sofredores, que nós doemos o nosso melhor fluidicamente nas mãos desses espíritos que estão sempre nos envolvendo e também contando conosco para o auxílio aos necessitados.
aqui mesmo onde nós vivemos, seja qual for a cidade, mas, sobretudo, nos lugares onde o sofrimento é coletivo, não é? E, portanto, é muito mais necessitado de recursos que venham também do nosso grupo. Então, Luciana, vamos em frente. E meu coração reclama, penso em ti, penso em ti. Se tropeço nos caminhos, penso em ti, meu Senhor. Mas se o meu coração canta, penso em ti, penso em ti. Se meus olhos são risonhos, penso em ti, na minha paz. Se meus pés seguem ligeiros pelo caminho do amor, se meu coração é luz dourada, penso em ti, meu Senhor. Lá, lará, 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 larará, larará, larararararará, larará, larará. Nossa união é como a canção que fala todo dia de amor, alegria, paz de um mundo novo com Jesus. Teu reino em nossos corações. Vamos, dê as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor. Vamos, dê as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor. Que assim seja. Valeu, Luciana, obrigado. Então, estão todos bem? Esperando que sim. Vamos, então, nos despedindo. Só uma observação. Na semana que vem, no dia 17, que é outra segunda-feira, eu terei viajado para Porto Alegre. E já na segunda, no horário das 7h30, eu estarei fazendo uma palestrinha. Vejam só, por coincidência, na Sociedade Espírita Reencontro, que nós ajudamos a fundar há 40 anos. E aí, então, eu não vou poder estar na reunião. Penso que faria, como às vezes acontece, de colocar alguns estudos para vocês, se desejarem,
passarem os olhos, né, para aproveitarem esse horário em que nós habitualmente estamos juntos. Provavelmente vai ser assim. Tá bom, gente? No dia 14, não, deixa eu ver, 17, 24, eu ainda estarei lá pelo sul, talvez em Montevidéu. E aí eu vou ver se eu consigo participar e nós termos a reunião de sempre. Tá bom? 27 eu já estarei voltando. Tá bom, gente? Então, cuidem-se bem. Tomara que nos vejamos logo. Até porque tem a prece pela humanidade, tem a fluido infantil. Combinado? Uma boa noite. Boa noite a todos. Muita gratidão. Boa noite, um abraço.